Bom dia, dia bom. Vamos se conectar com o Altíssimo. Senhor, entramos na tua presença, Pai, para te agradecer, para te louvar e para invocar o teu nome, Senhor. Abençoa, Pai, esse dia de hoje, domingo, esse dia em família, Senhor. Entregamos esse dia, meu Pai, nas tuas mãos, que seja o Senhor, meu Deus, administrando o nosso dia, nos dando sabedoria, sabedoria de Salomão, meu Pai, para que venhamos, Senhor, prosperar, que a gente venha crescer financeiramente, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, pela casa abençoada. Obrigada, Jesus, pela família abençoada. Obrigada, Jesus, pelos filhos abençoados. Obrigada, Jesus, pela paz, pelo amor, pela prosperidade. Obrigada, Jesus, pela fartura. Obrigada, Jesus, pelas contas pagas com sucesso e a sobra de dinheiro. Obrigada, Jesus, por todas as oportunidades. Obrigada, Jesus, por realizar todos os nossos sonhos. Obrigado, Jesus, por fazer nós cabeça e não cauda. Obrigado, Jesus, pela sabedoria que nos dá no dia de hoje. Gratidão. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, que o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção. Para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz, largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, que o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deus vai fazer um milagre que a gente tanto almeja. O possível Deus vai fazer. E o possível nós vamos fazer. E o impossível Deus vai fazer na nossa vida. O nosso cálice vai transbordar. Nós vamos viver o extraordinário de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E vamos à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e um pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Todos que creem, digam amém, que assim seja, graças a Deus. E vamos à palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos de Jeremias 52, 13. E queimou a casa do Senhor, a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes, ele as incendiou. E todos os exércitos do caldeus que estavam com o capitão de guarda derrubou a todos os muros ao redor de Jerusalém. E dos mais pobres do povo, a parte do povo que tinha ficado na cidade, os rebeldes, os que se haviam passado para o rei da Babilônia, e os mais da multidão de Nebuzaradã, capitão de guarda, levou preso. Mas dos mais pobres da terra de Nebuzadã, capitão guarda, deixou ficar alguns serem vinhateiros e lavadores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze e estavam na casa do Senhor, e as bases, o mar de bronze que estava na casa do Senhor, levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões e as pás e as
espevitadeiras, e as bacias, e as colheres, e todos os utensílios de bronze que se ministravam. E tomou o capitão de guarda as bacias e os braseiros, as tigelas, os caldeirões e os castiçais, as colheres e os copos, tanto que era puro de ouro, como que era de prata maciça. Quanto às 2 colunas, ao único mar e aos 12 bois de bronze que estavam debaixo das bases que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor. O peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de cada uma era de 18 covados, e um fio de 12 covados a cercava, e era sua espessura 4 dedos, e era oca. Havia sobre ele um capitel de bronze, e a altura do capitel era 5 côvados, a rede dos romãs e ao redor do capitel eram de bronze, semelhante a esta era a segunda coluna com os romãs. E havia 96 romãs em cada lado. As romãs todas em redor da rede eram 100. Levou também o capitão da guarda a segurais os sacerdotes, chefe dos safonias, o segundo sacerdote e aos 3 guardas da porta. E da cidade tomou eunuco, que tinha a seu cargo os homens de guerra, e 7 homens que estavam próximos à pessoa do rei, que achava na cidade, como também o escrivão mor do exército, que alistava o povo da terra para a guerra. E se assenta homens do povo da terra, que se acham no meio da cidade. Tomando, pois, Nebuzaradan, o capitão de guarda, levou ao rei da Babilônia a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou, Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. No ano 18º, Nabucodonosor levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23, Nabucodonosor, capitão de guerra, levou cativas e dos judeus 45 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. Sucedeu, pois, o ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 dias do mês de Evil-Merodach. No primeiro ano, o reinado levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e tirou do cárcere. E falou com ele benignamente, pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele da Babilônia. Palavra do Senhor, graças a Deus. E vamos ao entendimento. E queimou a casa do Senhor, a magnífica construção feita por Salomão, onde o Altíssimo havia derramado a sua glória, foi completamente despojada e destruída. O Altíssimo permitiu que isso acontecesse, porque o templo era o símbolo de aliança feita com ele, mas com o seu povo havia desprezado o compromisso de lhe obedecer. Tudo, inclusive do Senhor, havia perdido o sentido. Falou com ele benignamente. O rei caldeu, Evil-Merodach, sucessor de Nabucodonosor, demonstrou consideração para com o rei Joaquim, não porque era compassivo, mas porque foi movido por Deus a isso. Este foi considerado um sinal do favor divino em restaurar Judá, e fez mudar as vestes da sua prisão. O rei Joaquim estava preso, impedido de se livrar daquela condição. No entanto, não foi por falta de aviso que ele chegou nesse estado, pois o Altíssimo havia advertido muitas vezes sobre o perigo da iniquidade. Em todos os capítulos do livro de Jeremias, encontramos palavras de repreensão, a recusa de pessoas a abandonar a rebeldia. Por vezes, o Todo-Poderoso até apareceu repetitivo, mas o seu empenho mostra o seu cuidado com o povo, pois não queria que estes passassem pelo sofrimento. Ao mostrar o sofrimento das pessoas sendo mortas, conduzidas ao exílio,
e padecendo com pestes e fome, os relatos sagrados têm por objetivo reforçar que a consequência do pecado sempre traz dor. Por isso, se hoje você lê estas palavras, não as menospreze e não seja insensível ao repreendimento. Somos únicos responsáveis pelo nosso destino, e Deus mesmo, com sua grandeza e soberania, não interferirá em nossas escolhas. Ele não fez isso no passado e não fará hoje também. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o que ele fala aqui é que nós somos livres para escolher o nosso destino. Mas se a gente errar, nós vamos pagar aqui mesmo na terra. Todas as nossas ações têm uma consequência. Então, às vezes a pessoa está sofrendo, e porque Deus não lembra de mim. Não, é porque a pessoa está pagando pelos atos das consequências dela. Se ela fez coisa errada, ela paga aqui mesmo na terra. Então, que a gente tenha sabedoria para escolher em que caminho nós vamos trilhar, se é pelo caminho certo ou o errado. Porque toda ação tem uma reação. Então, que a gente tenha sabedoria para andar nos caminhos corretos, fazer as coisas certas, para que a gente venha ter paz, ter amor, ter prosperidade, ter fartura, e não venha pagar pelos nossos erros. E não venha passar por momentos ruins e difíceis. E foi isso que hoje nós aprendemos na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida poderosamente. Que nós tenhamos um dia extraordinário, um dia abençoado, um dia bem-sucedido. Em nome de Jesus. Senhor, entregamos este dia, o primeiro dia da semana, nas tuas mãos, meu Pai. Entra com teu poder, Jesus. Arranca, Jesus, todo olho gordo, toda inveja, toda maldição hereditária da nossa vida. Se porventura foi feita alguma obra de macumbaria, que seja amarrada em nome de Jesus. Vai nos abençoando, meu Pai. Vai liberando bênçãos sobre as nossas vidas. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa a nossa vida financeira, espiritual, sentimental. Em nome de Jesus, meu Pai. Ilumina todos os nossos caminhos, que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que nós sejamos abençoados em todas as áreas de nossas vidas. Que nós tenhamos mão abençoada, família protegida e bem multiplicada. Que nós estejamos nos lugares certos, com as pessoas certas, nas horas certas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa semana, que seja uma semana de portas abertas, uma semana de prosperidade, de saúde, de vida e abundância, de contas pagas com sucesso e sobra de dinheiro, que a gente venha vencer todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Que a gente aceite o Senhor como nosso único Salvador, que a gente busque Ele de todo o nosso coração, que a gente venha louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Que fiquem na santa paz do Senhor, tenham um dia abençoado em família, em nome de Jesus. Cheira.